Olá, vlog! Bem-vindos a mais um vlog do canal. Nesse vlog, eu pretendo finalizar os livros de abril, que na verdade não é aquela TBR que eu fiz, tá? Esquece aquela TBR foi embora, entendeu? Aquela TBR não aconteceu. Então, da TBR mesmo, acho que eu só li O Amante Eterno, que era o livro que eu precisava terminar. E estou terminando o outro livro, que é The Shadow of the Gods, do John Green. Eu tô lendo, já tem uns 3 vlogs que eu comento, tem uns 3 vídeos que eu comento sobre ele aqui, eu comentei nos stories, enfim, é uma fantasia com inspiração viking. Então o universo é muito inspirado na cultura viking, na mitologia viking, enfim. John Green estudou bastante sobre vikings para poder escrever suas histórias, porque acho que no geral as fantasias do John Green são vikings, né? São inspirações viking. Enfim, o próprio John Green tem cara de viking, gente. Se você conhece o John Green, procura ele no Instagram se você não conhece, você vai ver lá. O cara tem mó vibes viking, sabe? Enfim, tô lendo esse livro, eu estou em... Deixa eu ver aqui. 47%, ou seja, eu tenho uns 50% do livro para ler, um pouco mais de 50% do livro para ler. E eu tô na página 275 e no capítulo 26. E o livro tem 586 páginas, né? Eu li 275, faltam umas 310 páginas por aí, né? Pra terminar o livro e eu estou amando esse livro. Eu estou amando esse livro. A cada capítulo você fica mais interessado nos personagens, mais empolgado com a trajetória que eles estão tomando na vida. Tem o Varg, tem a Elvar e tem a Orca. A Orca é uma esposa com um marido e um filho, né? Mas ela é muito mais do que isso, a gente vai descobrindo mais pra frente devido aos acontecimentos pessoais que ela tem. E a gente também tem a Elvar, que na verdade era uma filha de um chefe de um clã, né? E aí ela foge de casa porque ela quer ter sua fama de batalha, não quer ser uma esposa. E o Varg era um escravo fugitivo que tá atrás de uma bruxa para fazer uma invocação. Temos 3 perspectivas e estamos num universo meio viking com criaturas muito diferentes e novas, e tem criaturas que nós já conhecemos, né? Personagens de fantasia, criaturas que já existem em outras histórias de fantasia, mas também temos criaturas novas que o John Green inventou. Então, tem uns nomes bem difíceis e os nomes dos personagens são mais complicados porque são nomes com inspiração viking. É difícil de pegar, mas toda a história é muito interessante do arco de cada um. O universo ali, a lore, é mais um pouco complicado. A gente vai descobrindo aos poucos. Eu não posso nem explicar a lore pra vocês, porque a cada capítulo a gente tá descobrindo alguma coisa da lore, né? Então, não tem uma definição do que é a lore, assim, gente. A lore do livro é sobre isso, 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 isso. Não consigo explicar ainda. Eu tô em 47%, mas é interessante. Você não fica perdido ali nos acontecimentos, nos capítulos, mas explicar, né, a fundo sobre a lore não dá. Então, assim, ainda, pelo menos pra mim, ainda não dá. E aí, enfim, é isso que tá acontecendo e eu tô gostando muito, 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 muito desse livro. Tem muita ação, tem personagens muito legais, muito interessantes. A perspectiva do Varg ainda é uma das minhas preferidas. Eu já tinha falado no outro vídeo que a perspectiva do Varg é a minha perspectiva preferida do livro. Mas a Elvar e a Orca já cresceram muito no meu conceito ali em questão de perspectiva, né? De eu gostar de acompanhar a perspectiva. Depois dos 30%, as perspectivas tipo, evoluíram muito dos 3. E a do Varg, como já era minha favorita, aumentou mais ainda. E assim a gente segue. Eu tô gostando muito, muito, muito. Só que agora eu gosto das 3 perspectivas. Se eu não consigo definir a minha favorita. Eu ainda gosto muito da do Varg, mas todas as 3 são maravilhosas. Tô muito interessada nas 3. E tô gostando muito. É isso, gente, 47%. Eu quero terminar esse livro até amanhã. Gostaria muito de terminar ele até amanhã. Faltam 6 horas e meia pra mim acabar esse livro. É possível? É possível. Se eu conseguir ler hoje um pouco, pelo menos umas 2 horas do livro, e amanhã ficar com umas 4 horas pra ler, eu consigo ler amanhã, ficando em paz, sentada, lendo. Que é o que eu quero fazer amanhã na minha folga. Sentar e ler, 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 e só isso. Entendeu? Não sei se vai rolar, mas é só isso que eu quero fazer no momento. Eu ainda vou ter mais uma folga essa semana, que na verdade nessa semana, né, já é semana que vem, tecnicamente, porque é no domingo. Domingo eu tô em casa. E eu quero já começar as leituras de maio.
no domingo, que eu até falei, gente, recentemente nos stories. Tem 2 romantasias que vão lançar no começo de maio. No dia 2 e no dia 6. No dia 2 vai sair a primeira romantasia da Mariana Zapata. Não vai acreditar. Ela vai escrever uma romantasia. Vou deixar a capa aí. Things We Were, alguma coisa assim. Vou deixar a capa aí. E a outra, ela é uma das minhas autoras favoritas de romance, porque ela escreveu o meu livro de romance favorito, um dos meus livros, assim, top 1 de romance de todos os tempos, que foi Wait For It. Também vou deixar a capa aí se você não leu. Que também já tem em português, que é Espere Por Mim. A editora Charme sempre traz os livros da Mariana Zapata, e são livros muito populares aqui no Brasil, atualmente. Então, você pode ler Mariana Zapata, gente. Leia, leia, leia. Tem no Kindle Unlimited, gente. O que você tá esperando? Pega no Kindle Unlimited e vai ler Mariana Zapata. Um dos melhores romances de todos, sabe? A Mariana Zapata escreve romances adultos. Os personagens têm 30 anos, entendeu? 30 e poucos anos, até 40. São personagens adultos maduros, histórias maduras. Nada de romance instantâneo, sabe? De a pessoa olhar um pra cara do outro, nossa, eu te amo, você é a amor da minha vida. Não tem isso com Mariana Zapata, entendeu? Você vai ler 500 páginas até os personagens decidirem que se apaixonarem, entendeu? É tipo isso. Mariana Zapata escreve livros longos, tá? Não são livros geralmente curtos, geralmente eles têm umas 500 páginas mesmo, por aí. Até um pouco mais. Mas que são romances, então você lê rápido. A escrita dela é boa, é tranquila, é desenvolvida. Tem personagens sempre muito interessantes que são personagens secundários. O romance é desenvolvido aos poucos, de uma forma real e natural. Pelo menos é até onde eu sei, todos delas são nessa vibe. Então, o Slow Burn, né? É um dos romances, os tipos de romances que eu mais gosto, porque eu não gosto nada de Insta-Love, gente. Insta-Love me irrita. Insta-Love me irrita. Geralmente tiro o ponto quando o livro é Insta-Love. Então, não é isso com Mariana Zapata. Gosto muito, 30 e poucos anos, personagens, 40 anos, entendeu? Por volta dos 40 anos, 30 e poucos anos. Minha faixa etária. É por isso que eu gosto de Mariana Zapata. Recomendo pra vocês. Recomendo especificamente Espere Por Mim, que é um dos meus livros favoritos, porque até hoje ali, Mariana Zapata, Dallas é um dos meus crushes favoritos de todos os tempos. Dallas é esse crush, entendeu? É esse crush. Leia Espere Por Mim. Só isso que eu posso falar pra vocês. Leia. Minha mãe leu também, amou. Vale a pena, gente. Vale a pena. Todo mundo que eu conheço que leu, ama esse livro. Então, vai ler. O que você tá esperando? Mas, enfim. Volta no assunto. Mariana Zapata vai lançar a primeira romantasia. Estarei lá, o quê? Na primeira fila esperando. Já estou, na verdade, na primeira fila esperando o lançamento, minha filha. Já estou esperando. O que você tá pensando? Tô na primeira fila esperando o lançamento de Mariana Zapata escrevendo romantasia. Curiosíssima pra saber como que vai ser. E a outra, que também é uma das minhas autoras favoritas, que é a autora que tem o meu segundo crush favorito de todos os tempos, Devine Perry, vai lançar no dia 6 de maio a primeira romantasia. Eu não lembro o nome, gente, eu vou deixar a capa aí, alguma coisa Sparrow. Eu vou deixar aí a capa do livro. Primeira romantasia de Devine Perry. Devine Perry tem o meu segundo crush favorito, que é o Knox, da série The Iddens. Já leu a série The Iddens? Vai ler. Já tem em português o primeiro livro, vale a pena. Apesar de que o segundo livro é meu favorito até o momento, ainda não terminei essa série, né? Mas, gente, Knox é um Knox, gente, é um Knox. É isso, Knox é um Knox. Meu segundo crush favorito aí, literário de todos os tempos. Se você não leu The Iddens, tem o primeiro livro em português, dá pra você ler. Sim, vale a pena, tá, gente? Devine Perry é uma das autoras também que eu gosto demais. Ela não é tão slow burn quanto Mariana Zapata, mas as histórias são muito interessantes. Sempre tem ali um mistériozinho rolando, assim, ela sempre traz uma coisa mais inovadora, não só um romance, que vale muito a pena. E eu gosto muito dos livros dela também, gosto muito da escrita dela. E meu segundo crush favorito também, ela vai lançar romantasia. Então, assim, estarei na primeira fila esperando romantasia de Devine Perry e Mariana Zapata. Começo de maio. Já vou querer pegar pra ler. Se eu não me engano, da Devine Perry tem até já disponível o Audible. Já está na minha lista da Audible. Exatamente. Enfim, gente, mudei completamente o assunto. Isso aí vai ser pra maio. Mas enfim, agora eu estou lendo Shadow of the Gods e eu tenho outra leitura que eu comecei. Essa daqui eu não acho que vou terminar até quarta-feira, até amanhã, porque eu pretendo terminar Shadow of the Gods. Mas se eu conseguisse ler os dois, gente, seria assim, maravilhoso. E eu comecei
a ler A Muralha de Winnipeg e Eu, da Mariana Zapata. Porque eu fiquei com muita vontade de ler Mariana Zapata esses últimos dias. Eu tava pensando em Way Forward, eu tava pensando em Mariana Zapata, aí eu vi que vai ser lançar Romantasia, me deu vontade de ler. Eu peguei a Muralha de Winnipeg porque ela tem uma ligação com Way Forward, os personagens meio que se conhecem, coisa e tal, né? Então, comecei a ler. Li o primeiro capítulo. A Mariana Zapata ela não tem capítulos curtos, tá? Os capítulos dela são um pouquinho maiores, porque ela não faz tanto um livro de vários capítulos. Os livros dela tem mais ou menos uns 30 capítulos e são livros maiores, né? De mais de 500 páginas. Então os capítulos são um pouco maiores. E aqui está que o livro faltam 8 horas para acabar o livro, 8 horas e 50. O livro tem 611 páginas. 611 páginas, eu tô na 24. Aqui a gente tem a Vanessa e o Aiden. O Aiden é um jogador de futebol americano que foi super uma estrela e não sei o que, sofreu alguns problemas físicos recentemente, ele tava se recuperando de cirurgia e tal, pra ele poder voltar a jogar e aquela coisa toda. Só que esse Aiden é um jogador assim meio grumpy, né? Como sempre a Mariana Zapata adora escrever Grumpy Sunshine. Então, ele é grumpy, entendeu? Meio rabugento, meio, sabe? Meio cara meio assim, meio secão e tal. Que é geralmente o personagem que a Maria Zapata escreve masculinos. Mas enfim, ele é meio assim. E ela é assistente dele, a Vanessa é assistente dele. Ela tá 2 anos sendo assistente dele. E meio que ela fala ali logo no começo que ela meio tinha assim, tem uma leve queda por ele, porque o cara é mó bonitão, né? E ela meio que faz tudo pra ele, ela cuida da casa dele, faz comida, não sei o que. Ela é assistente dele, ela faz absolutamente, praticamente tudo, tudo. E ela só não faz a parte do agente dele. O agente dele é coisa de contrato, só ela não faz. Mas ela responde e-mail, ela publica coisa em rede social. Ela faz praticamente tudo pra ele, tudo. E ela já tem uns 2 anos e ela tá se preparando para sair desse emprego. Ela quer seguir em frente, arrumar um trabalho, outro trabalho, trabalhar por conta própria. Isso aqui ela tem já esse plano. E ela tá naquele processo de que ela tem que pedir demissão. E ela tá resistente a pedir demissão para ele. Porque ela acabou se apegando a ele como pessoa, né? Tipo, trabalhou tanto tempo, ficou tanto na casa do cara. Praticamente viveu com ele ali 2 anos, apesar de eles não terem muito contato próximo, né? Ele não tem muito de conversa com ela, mas é mais ele trabalho. Só que ela acaba convivendo muito com ele, conhece ele profundamente, porque ela conhece tudo dele, porque ela faz as coisas para ele, conhece a comida favorita, ela sabe tudo ali praticamente dele. Ela que acompanhou ele no hospital, assim, todos os momentos de cirurgia, todo o tratamento que ele fez, tudo, ela tava com ele, em todos esses momentos. E ela tem que pedir, como ela se apega, assim, como ele como pessoa, e ela tem aquele leve crushzinho nele, porque ele é mó bonitão, ela meio que, tipo, tem que pedir demissão. Ela meio que tá resistindo a dizer, ela tá relutando, já era pra ter falado há muito tempo, mas não consegue. E aí, finalmente, ela, nesse primeiro capítulo, ela tá dizendo assim, olha só, tenho que te dizer que eu quero me demitir, né? Tchau, chega, vou seguir meu caminho, você segue o seu, né? Porque ele também é meio rabugento, assim, ele é meio ignorante em alguns momentos ali, foi meio grosso, aquela coisa, tipo, meio sem muito contato ali, meio só trabalho. E ela meio que, pô, cara, vivi com o cara praticamente a vida 2 anos seguidos. Enfim, ela meio fica meio ressentida com esse sentido. E aí, ela pede demissão. Ela fala, o que ele pode... Eu logo o capitão fala assim, eu vou pedir demissão, né? Mas o que ele pode fazer se eu pedir demissão também, né? Eu só vou dizer que eu vou me demitir e ele vai falar o quê? Que eu não posso me demitir? E é o que ele diz, na verdade. Aí a gente acaba o capítulo, no segundo capítulo já começa falando, ele disse que você não pode se demitir, tipo... E aí a gente tem. Aí começa o segundo capítulo que eu não terminei, mas eu comecei a ler, e aí é aquela coisa do agente dele falando com ela, né? Tentando convencer ela a não se demitir, e ela falando que quer que ele procure outra pessoa, que ela pode treinar outra pessoa, mas que ela vai sair desse emprego. E aí a gente continua essa história. Achei muito interessante. Achei essa vibe, esse contexto interessante. Eu não lembro de ler livro assim que em questão de assistente e tal, do cara, né? Eu não lembro de ter lido. Mas enfim, tô gostando bastante, tô achando bastante interessante. Ela é bem engraçada, a Vanessa, por sinal. E ela aparece, espere por mim, né? Levemente, ele tem um capítulo ou outro que fala sobre ela e ela conversa com a protagonista do Air Forward, então elas são amigas. Então eu tô bem animada para ver se Diana aparece, né? Que é a protagonista do Air Forward. Então, enfim, na linha cronológica, se eu não me engano, a Muralha de Winnipeg acontece antes do que a história de Way Forward. Então,
seria a Diana de antes, né? Enfim. Tô bem interessada nesse livro, gostei bastante. Não vai dar pra terminar até amanhã, provavelmente. Mas eu quero continuar lendo, eu gostaria de ler ele e finalizar antes de pegar já as romantasias, então... É isso. Gente, tô gostando bastante. Enfim, gente, 20 minutos agora que eu tô vendo aqui que eu fiquei enrolando. Só falando coisa nada a ver. Enfim, temos aí Shadow of the Gods e o livro da Mariana Zapata pra tentar ler. Da Mariana Zapata sem expectativa de terminar, mas de Shadow of the Gods eu quero terminar. E a outra finalização desse mês que eu quero fazer é Pulso, porque eu terminei The Road Trip e eu nem sei que nota que eu vou dar, porque algumas coisas eu gostei, mas teve muitas e muitas coisas que eu não gostei das mudanças que tiveram. Tiraram muito o peso da história, o peso psicológico dos personagens foi muito amenizado. O Marcos foi melhorado assim, praticamente 70% da personalidade dele foi melhorada. Entendeu? E o problema ali de como o Marcos manipula toda a situação, e principalmente se manipula o Dylan, gente, é muito, 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 muito pior. É muito, muito pior. O que a Ed passou pra eles acabarem terminando ali na situação, o que ela passou foi real, foi pesado e aconteceu sério, entendeu? E aqui ficou uma coisa meio boba, entendeu? Porque não fez acontecer o que aconteceu de fato, sabe? Não mostrou a cena. E tudo bem, você não queria mostrar uma cena pesada no livro, tudo bem, uma cena pesada na série, de repente por causa do horário que a série passava, de repente pelo canal que estava passando, não sei, não interessa. Mas você consegue contar esse contexto sem mostrar a cena. Você pode deixar uma porta fechada e a gente ouvir sons, entendeu? Ou coisa do tipo. Você não precisa olhar e foi isso, sabe o que é aquela sensação, tipo assim, foi isso, e não que foi uma coisa boa que aconteceu, não, foi ruim, né, eles mostram que foi uma coisa ruim pra ela, foi difícil pra ela, mas gente, foi tipo assim, foi isso, sério, enfim, ficou meio bobo, sabe, assim, eles amenizaram tanto que ficou meio, perdeu todo o peso da história, então assim, eu não sei que nota que eu vou dar, não. Mas, assim, como uma série de quem nunca leu o livro, talvez seja a pessoa ache interessante e legalzinha de assistir. Mas, no contexto de que eu li o livro e sei como que é a história real, né, que a autora pensou, a série ficou meio meh, sabe? Talvez eu dê umas 3 estrelas, 2 estrelas e meia. Mas, Pulso, eu tô bem intrigada pra saber o que vai acontecer. Eu tô no capítulo 6 da série, são 10 episódios, né? Eu tô no episódio 6. E eu quero terminar muito até amanhã também, Pulso. Eu vou ver se eu assisto hoje pelo menos um episódio. E aí eu vou faltar 3 episódios pra amanhã. Não sei se eu vou conseguir terminar, mas vamos seguir, porque eu quero terminar o livro. Aí fica aquela coisa, eu termino o livro, eu termino a série, né? Mas eu quero muito terminar Pulso ainda, gente. Eu vou ver se eu consigo assistir pelo menos 2 episódios hoje. E amanhã eu assisto mais 2. 6, 7, 8, não, mais 3. Ah, sei lá, gente. Eu quero terminar essa série, porque agora eu tô muito curiosa, tô me segurando, porque eu tô muito curiosa pra saber que fim deu, entendeu? O que aconteceu de verdade, que a gente só vai descobrir no último episódio o que aconteceu, né? Então, é isso. Vou finalizar esse take por aqui, depois eu volto com atualizações, se eu terminei alguma coisa, conversar sobre John Green, sobre a série, enfim, eu falo com vocês depois. Até o próximo take. I awoke all alone on a Sunday playing games with the names in my head. It's a shame I can't change, maybe one day you come. Oi pessoal, voltei para mais um take. Desculpa a minha voz, vou estar meio rouca, mas eu vim aqui para falar com vocês porque eu estou prestes a terminar esse vlog. Eu só tô esperando terminar essa leitura que eu tô fazendo no momento, que é a Muralha de Winnipeg. Eu estou em, acho que 40 ou 50%. Tô em 43%, chegando em 50% daqui a pouco de A Muralha de Winnipeg. Eu tô simplesmente apaixonada nesse livro. Eu até comentei com vocês um pouco sobre a história, né, da Vanessa e do Aiden, né? Só que aí teve uma mudança na história, que eu acho que eu já ouvi sobre isso, mas eu não lembrava disso na hora que eu comecei a ler. Esse livro é um casamento falso. É o trope do casamento falso. Sabe o fake dating? É esse trope. Meus tropes favoritos. Fake dating, relacionamento falso. É um dos meus tropes favoritos.
E aqui, o Aiden dá pra perder o visto dele o visto dele aqui nos Estados Unidos, que ele é canadense, e ele pode ser deportado se acabar o prazo do visto. Ele não tá podendo renovar porque ele precisa renovar com o time primeiro. E ele quer a cidadania permanente. Então, a forma que ele encontrou era fazer a Vanessa, era encontrar alguém pra casar com ele pra ele ganhar o green card. Só que acontece, a Vanessa pediu demissão, né, como eu contei pra vocês. E ele perturba a vida dela até pedindo pra ela voltar, pedindo pra ela voltar, pedindo pra ela voltar. Ele vai na casa dela todo dia, gente. É muito engraçado. A Vanessa é muito engraçada. E ele fica indo na casa dela, pedindo pra ela voltar a trabalhar. Ela fala que não, que não, que não, que não, que não. Porque ele foi realmente um babacão com ela por muito tempo. Só que ele fala pra ela que ele precisa desse visto. E se ela fizer isso, ele paga todas as dívidas estudantes que ela tem. Que é uma dívida astronômica que ela achava que nunca nem ia conseguir pagar. Mas ele fala que paga o visto pra ela e ainda dá uma casa pra ela. Compra uma casa pra ela, porque o apartamento dela é meio, né, cai nos pedaços, né? O prédio onde ela mora. E aí ela, tipo, vendo essa chance de se livrar dessa dívida gigantesca que ela tem, ela vai aceitar. Então, tô na parte aqui do livro em que eles estão finalmente... Eles estão finalmente casados e eles estão morando juntos na casa, né? Não estão sozinhos até o momento, porque o amigo dele também mora com ele, então ela tá morando no apartamento que ele já vivia. O Zack é uma das únicas pessoas que sabem que esse relacionamento é falso, porque ele mora na mesma casa e ele é super amigo da Vanessa, então foi tudo de boa, né? Ele apoiar, né, esse relacionamento, apoiar esse fake dating deles. E também a Diana, né, que é a melhor amiga da Vanessa, também sabe porque ela já tinha contado. Então, esses são as únicas duas pessoas que sabem que realmente esse casamento é falso e é só pra ajudar o Aiden a ganhar o visto e o green card e a Vanessa poder pagar as dívidas dela. Então, eles estão nessa situação, né, convivendo juntos, e o Aiden já começa a mudar com a Vanessa devido a tudo que ela já jogou na cara dele nessas vezes que ele foi perturbado, ela jogou tudo na cara dele, tudo que ele fez com ela de errado, tudo como ele tratou ela sempre mal, como ele nunca agradeceu, como ele nunca dizia oi ou bom dia pra ela, e ela começou a jogar tudo na cara dele. Então, dessa vez que eles estão morando juntos, ele tá tentando fazer coisas novas e diferentes, tentando falar mais com ela, né, fazer coisas com ela. Então tá sendo maravilhoso, gente, tá sendo maravilhoso. E é muito engraçado, porque a Vanessa é muito, muito engraçada. E esse livro tem tudo pra ser favorito. Tem tudo para ser favorito, gente, porque é meu tropo favorito. E a Mariana Zapata escrevendo meu tropo favorito. Gente, eu tô amando, 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 amando. Eu fiquei ontem até 3 e pouco da manhã lendo esse livro. Lendo, não queria parar. Eu só parei porque tava muito tarde. Mas eu não conseguia parar, porque vai emendando capítulo no outro, capítulo no outro, capítulo no outro. Já tô chegando em 50% do livro. Né? E eu comecei ontem, né? E ele tem mais de 600 páginas. Pra você ter uma ideia, né? Faz tempo que eu não fico tão presa em um livro. Hoje eu gostaria muito de ler ele todo hoje, sabe? Sentar ali, ler, terminar ele todo hoje. Talvez eu consiga. Do jeito que eu tô louca, e talvez eu consiga. Pra você ter uma ideia. Então, tô amando, gente, tô amando. E comecei falando de Mariana Zapata. A primeira coisa que eu fiz foi finalizar Shadow of the Gods, né, gente? Que eu finalizei ontem, 00:30. Então, assim, eu considero leitura de abril ainda, apesar de ser 00:30, porque li o livro praticamente todo, né, em abril. Então, eu considerei leitura de abril. Gente, eu terminei essa fantasia incrível. Incrível, incrível, incrível. Gente, é tanto reviravolta no final, tanta replot twist, tanta correria, tanto pra lá e pra cá, e desespero, e morte, e deuses, e... Gente, é muito bom. Muito, muito bom. Eu amei. E acaba com um gancho muito bom pra gente continuar a ler o segundo. Muito bom. Um gancho muito bom. Eu quero muito tentar ler, porque se eu ficar deixando pra depois, eu vou perder o timing e ele vai ficar esquecido. Como aconteceu com o Jade City, que foi um dos meus livros favoritos do ano passado e não consegui ler o segundo ainda. Cheguei a ler até uns 20%, mas devido à correria não consegui continuar. E eu não quero que isso aconteça com Shadow of the Gods. Eu quero terminar essa trilogia esse ano. Eu quero terminar também Jade City esse ano. Então, assim, eu preciso focar mais em finalizar essas séries que eu comecei, que gostei muito e que não são tantos livros, né, pra terminar. Mas definitivamente, 5 estrelas. Maravilhoso. Nossa, gente, que livro. Que livro, que livro, que livro. Eu não posso nem comentar muito com vocês, mas uma fantasia de vikings. Ela tem os deuses, tem toda a história sobre os deuses meio que morreram.
né? Parte dos deuses dão poderes. Tem os Tainted, que são as pessoas que o sangue dos deuses ainda flui no corpo delas, então elas têm habilidades especiais e habilidades maiores do que um ser humano comum. E essa habilidade sempre floresce em algum momento específico dessa pessoa. Tem também as Sail Witchers, que são mulheres também que têm uma habilidade especial, né, para magia. Tem também os escravos, porque tem muito comum aqui os escravos aparecerem nessa história, tanto que o Varg é um deles. E tem a orca também na sua jornada, que é uma mãe, que é muito mais do que só uma mãe de uma família, ela tem toda uma história no passado dela, para ela ser quem é, que ainda não explicou muito bem o passado da orca, mas eu sei que é um passado interessante. Tem a Elva, que tem uma das melhores perspectivas do livro, porque a perspectiva dela é muito ampla, sabe? A gente conhece muito do mundo pela perspectiva da Elva. Então, é isso, gente. Que livro maravilhoso. 5 estrelas. Fantasia das melhores, assim. Sabe, o sabor da alta fantasia adulta, que não é romantasia, que é adulta e fantasia, fantasia, não romance, fantasia. Tem praticamente nada de romance seria, gente. Nada. Sabe, praticamente zero romance. Sério. Então, é maravilhoso. É uma das minhas. Com certeza vai pra minha lista de melhores do ano. Esse livro, nem que seja nas menções honrosas. E, gente, que livro bom. Recomendo muito pra vocês. Ele vai sair aqui no Brasil em breve. Se não me engano, é pela Trama. E é muito bom. Muito, muito bom. Recomendo muito pra vocês. Mas é isso, gente. Eu vou tentar. Eu finalizei Pulso, enquanto eu tinha comentado pra vocês. Eu finalizei The Road Trip. Continuo com aquela opinião que eu tinha dado pra vocês anteriormente. Eu acabei dando 3 estrelas, mas eu achei que pecou em muitas mudanças, que perdeu toda a força da história que tinha. Então, dei 3. Porque como série de quem não leu o livro, acho que de repente seja uma sériezinha legal pra pessoa assistir. Mas como adaptação, acho que falhou bastante, né? E Pulso foi muito, muito boa, gostei muito. Eu acho que também pecou ali no final, na revelação final. Eu acho que criou uma expectativa muito grande por que seria, né? O que de fato aconteceu. E quando a gente descobre, fica tipo assim, era só isso, sabe? É mais do que a personagem pensa do que de fato o que aconteceu, alguma coisa, entendeu? É mais de como ela se sente, como ela vê a situação do que o que de fato aconteceu. Então, eu fiquei, não vou falar que decepcionei, mas talvez eu tenha decepcionado. Eu não queria falar que decepcionei, mas talvez aí se encaixe ali numa certa decepção do final, nessa questão da revelação. Mas em questão de final de temporada, foi muito bom. Deixou ganchos ótimos pra segunda, principalmente nos arcos principalmente nos arcos dos secundários. Gente, a minha parte favorita de Pulso é a parte do Cole. Por incrível que pareça, eu sou um babaca, galinha. E ele é o meu personagem favorito de acompanhar, porque eu amo a perspectiva dele e eu amo a relação que ele tem com aquela menina lá. A Nia, acho que é Nia, né? Gente, eu amei a parte deles, todas as cenas deles dois eu ficava assim, ó, grudadinha, porque eu amei a parte dele, todas as cenas dele com a Nia. Eu achei muito legal a conversa da Nia com a outra lourinha que eu esqueci o nome. Gostei muito da relação, de como elas conversaram, como elas se abriram. Gostei muito de tudo. Toda a parte do Cole ali, do arco ali do Cole é muito, 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 muito boa. E eu gosto muito dos secundários. Eu gosto do Elijah, eu gosto muito do Elijah. Eu gosto muito das meninas que são residentes novas, né? Que é a doutora Chan e a Camila, se eu não me engano. Eu gosto muito, muito, muito das partes dela, a relação delas também é muito boa. Eu gosto muito dos secundários. Eu gosto muito mais dos secundários do que os protagonistas da temporada, que foi a Dani e o Xander. Eu não gosto tanto deles quanto eu gosto dos outros. Eu acho os outros personagens secundários maravilhosos. Eu gosto do arco de todos os secundários, mas especialmente do Cole. Mas eu gosto muito desses arcos, cara. Eu acho que tem muito potencial pra segunda temporada, principalmente o Cole. A gente precisa contar mais do Cole. Eu quero ver mais do Cole, porque ele é um personagem muito bom. Muito, muito bom. Enfim. Gostei muito de Pulso eu dei 4 estrelas, porque eu acho que esse finalzinho é a revelação e criou muita expectativa pra ser o que foi.
E Road Trip, vocês sabem que eu achei. E Shadow of the Gods, maravilhoso, 5 estrelas. E também estou lendo Mariana Zapata e eu estou amando. Eu quero muito terminar hoje porque amanhã sai o livro novo da Mariana Zapata, né? Sai Things We Water. Mas eu não vou comentar sobre isso aqui porque eu pretendo começar um novo vlog só pra ele. Então, é isso, gente. Eu tô muito feliz com essas leituras de abril. Apesar de eu não ter lido muito, eu lido muito pouco. E assim, eu acho que abril foi essencial pra fazer aquele start de eu voltar a amar leitura, sabe? Amar ler. Porque não tava mais sentindo essa vibe por causa da correria, por causa do tempo, por causa de engajar de fato com alguma leitura, porque o tempo contribui pra isso, né? Pra você conseguir engajar com um livro. E eu tô sentindo isso, sabe? Abril contribuiu pra isso. O Shadow of the Gods, gente, é um calhamaço de 600 páginas quase, e eu consegui ler. E eu tô muito feliz com isso, e ainda, além de tudo, foi um livro maravilhoso. E aí eu quero terminar Mariana Zapata, eu tô no capítulo 14, em 43%. Eu tô na página 262, de 611. Eu queria muito terminar hoje. É uma leitura tão rápida, tão de te ficar preso assim, que é muito bom. E eu tô apaixonada por esse livro, tem tudo pra ser favorito. Eu quero terminar ele entre hoje e amanhã. E aí eu termino e venho aqui finalizar o vlog com vocês pra dizer o que eu achei em conclusão final desse livro. Mas tem tudo pra ser favorito, como eu já falei. E dependendo de como termina, ele vai ser favorito sim. Mas então, depois eu volto pra gente concluir esse vlog com a finalização de A Muralha de Winnipeg e eu. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. Pessoal, voltei pra finalizar o vlog. Eu finalizei essa belezura aqui, A Muralha de Winnipeg e eu, na madrugada. E, gente, que livro maravilhoso, incrível, sensacional, 5 estrelas favoritado. Eu amei, 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 amei. Eu estou muito, muito, muito triste, que eu estou já com saudade desses personagens maravilhosos. E eu já li o livro que eles aparecem, né? Tipo, tem uma pontinha deles aí no livro, que é o Wait For It. Eu li antes desse, então eu não vou reler o Wait For It agora, mas maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Que livro. Nossa, o Aiden, ele sai de babaca a crush, assim, de uma forma tão natural que você nem percebe. Eu achava ele idiota até ele me conquistar completamente nesse livro. A Vanessa é uma das minhas protagonistas favoritas de romance, definitivamente. Eu amei ela. Eu amei a história deles dois. Eu amei como ela contou. Como o slow burn foi tão slow. Que isso acontece realmente no final. Mas que vale muito, muito a pena. Porque eles são um casal incrível e apaixonante. E eu não vou nunca esquecer esse casal. Um dos meus casais favoritos da literatura, definitivamente. Um dos meus romances favoritos, com certeza. E recomendo muito pra vocês. Ele tá no Kindle Unlimited. Os livros da Mariana Zapata em português, se eu não me engano, acho que todos estão no Kindle Unlimited, tá pra vocês lerem. Deve ter pelo menos uns 6 livros dela em português já. Então, aproveita e lê, gente. Romance da melhor qualidade. É comédia romântica e casais maravilhosos e muito slow burn, tá? Então, tem que ir preparado pra isso. O livro é um pouquinho grande, mas vale cada minuto. E graças a Mariana Zapata, com esse livro, eu voltei aquele mood de amo ler. Então, mais um ponto positivo ainda, ele me deu aquele desejo de não largar o livro, de toda hora estar pensando no livro e pensando que eu queria estar lendo o livro. Então, vale muito a pena, gente. Que livro maravilhoso. Eu tô apaixonada por ele. Eu quero muita edição física, eu quero colecionar Mariana Zapata. Provavelmente vou colecionar em português, porque em inglês tá fora da minha possibilidade financeira. Mas vale muito a pena, gente. Isso aqui, 10 de 10. 10 de 10. Maravilhoso. Sério, vai ler, gente. Vale muito a pena. Mudando o assunto também, eu comecei a ver Ransom Canyon. Eu tô no episódio 4. Tô gostando da série, tô achando bem interessante. Mas ela tá bem no princípio, sabe? A gente não sabe muito pra onde tá indo. Começou a ter algumas revelações no terceiro episódio. Mas eu ainda tô esperando que explique mais algumas coisas sobre os personagens. Mas tem aquela vibe, muito aquela vibe de livro de cowboy, cara, livro de fazenda. E eu tô gostando bastante da série. E eu sei que ele tá um pouco famosinha, ela tá já no top 10 já tem uns dias aí, desde que ela saiu, acho que ela tá no top 10. Então, o pessoal pelo jeito tá gostando. É isso, pessoal.
Vou finalizar esse blog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me diz aí, você já leu Mariana Zapata? Tem vontade de ler? Beijo, até o próximo vídeo.